Audiobook do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, Parte 4. Com o patrimônio formado para o futuro, o poupador entra em uma quarta fase, na qual não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Ele sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida. Tendo sobrevivido aos mais diversos tipos de adversidades monetárias. É nela que se maturam todos os esforços realizados ao longo de muitos anos, baseados na constante atualização de conhecimentos e disciplina. Mas sabemos que estar no auge da maturidade não significa que os objetivos que envolvem dinheiro se encerram por completo. Assim como em outros aspectos da vida, manter-se ativo e encontrar novos desafios sempre fazem bem e ajudam a engrenagem da vida a continuar girando sem os percalços causados pela desmotivação. Dessa maneira, quando possui liberdade financeira, uma pessoa pode aproveitar os estímulos de novos projetos de cunho profissional ou pessoal sempre que desejar, sem depender de salário. Pode até mesmo correr alguns riscos quando julgar necessário. No cume da liberdade financeira, é possível, por exemplo, começar uma fase empreendedora, no qual se aposta em um negócio mais arrojado, mas que sempre foi um sonho, por puro prazer. Quem tem o futuro garantido tem autonomia para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira familiar, na qual passa a preparar quem está em seu entorno pessoal para também se tornar independente no longo prazo. O investidor, acima de tudo, é um ser humano envolto em uma gama complexa de relacionamentos e desejos, que podem ser muitas vezes compartilhados em conjunto, com a família ou até mesmo com a sociedade. A tendência é que, quanto mais temos, mais desejamos compartilhar com consciência, claro. É também possível que aflore em nós a necessidade de deixar um legado. Afinal, não é apenas sobre dinheiro que estamos falando, é sobre felicidade. E você, consegue determinar em qual momento da vida está? Se sim, o que pode ser feito para chegar à próxima fase? A hora da verdade. Agora que exercitamos um pouco a mente com ferramentas de autoanálise, chegou o momento de, na prática, partirmos para o milhão. Sim, minha proposta com este livro não foi apenas criar um título marqueteiro e tratar apenas de teoria, mas convencê-lo de que é possível traçar metas realistas para a riqueza. É parte fundamental do processo que você entenda, em números, como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que tornam aportes factíveis e que vão impulsioná-lo a buscar novos ganhos para acelerar a chegada ao objetivo final. Escuto o tempo inteiro comentários de pessoas que afirmam estar poupando dinheiro. O que elas não compreendem é que isso não significa investir dinheiro. A diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequena. Por isso, podemos dizer que quem apenas poupa está, na realidade, perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes são frequentes e visam o longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. A exemplo disso, poupança de R$ 500 ao mês por 10 anos. Há um rendimento de 0,37 ao mês. No fim do período, você teria R$ 76.210,85. Investimento de R$ 500 ao mês por 10 anos. Com rendimento médio de 1% ao mês, ao final do período, você teria R$ 116 mil. Mesmo diante de exemplos como o do quadro anterior, as pessoas continuam preferindo a poupança e acreditam que não há problema em deixar a capital ali, às vezes parado por meses a fio, antes de tomarem uma decisão mais acertada sobre o que fazer com ele. Muitas podem até se confundir com os termos, pois poupança deriva da palavra poupar, fazendo com que muitos subentendam que já estão cuidando bem do seu dinheiro apenas por guardá-lo assim.
Mas uma das grandes vantagens dessa prática é que, com a poupança atrelada à conta corrente e ao cartão de crédito, o incentivo para o consumo está pronto. Basta querer e o dinheiro pode ser resgatado, postergando ainda mais que a postura de investidor seja incorporada à rotina diária. Com o poder dos juros compostos, no entanto, a discrepância entre quem apenas poupa e quem investe se torna ainda mais gritante. Basta olhar o mesmo montante considerado um prazo ainda maior, de 30 anos. Investindo na poupança por 30 anos com R$ 500 ao mês obtendo o mesmo rendimento do exemplo anterior de 0,37% ao mês, no final de 30 anos você teria R$ 378.710. No caso do investimento de R$ 500 ao mês por 30 anos, com rendimento médio de 1% ao mês, você teria 1,7 milhão ao fim do período. Diferença de mais de 1 milhão. E o que exatamente são juros compostos? Nossa meta não é explicar em detalhes operações matemáticas, mas não é preciso muita teoria para compreender o poder multiplicador que eles exercem sobre o dinheiro a ser guardado e reinvestido ao longo do tempo. De maneira simples, imagine que você tem uma pequena banca de frutas. Você investiu R$ 100 para comprar os primeiros itens e os revendeu por R$ 150. Em vez de gastar os R$ 50 que lucrou, você comprou mais frutas com R$ 120 e usou R$ 30 para comprar saquinhos e vender essas frutas higienizadas, acondicionadas individualmente, um pouco mais caras. No fim do segundo mês, recebeu R$ 200 e mais uma vez reinvestiu no negócio, fazendo com que ele prosperasse pouco a pouco. No começo, pegar todo o trocado ganhado para ser colocado mais uma vez no empreendimento era bem difícil. Foi preciso cortar todos os gastos possíveis, trabalhar muito mais horas por dia, acordar cedo para buscar fornecedores de qualidade com o menor custo possível e estudar com afinco as formas de expandir o negócio. No entanto, graças à persistência em sempre reinvestir os lucros, em 5 anos a barraca se tornou um ponto fixo, com 3 funcionários e uma receita mensal considerável. A recompensa é que agora a loja já tem crédito para capital de giro, consegue postergar pagamentos a fornecedores e investe no marketing local para continuar atraindo mais clientes. Não só parece, porém de fato ficou mais fácil crescer em escala ao longo do tempo. O mesmo acontece com nosso dinheiro quando guardado e bem investido. No início, o saldo final a cada mês cresce de maneira muito lenta, exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, veja o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido no longo prazo. Acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. No ano 1, a taxa de juros igual a 10% e um valor inicial de R$ 100, tempo de um ano, resultado seria igual a R$ 110. No ano 2, taxa de juros a 10%, valor ao fim R$ 110, com o tempo de um ano. E um total de 2 anos, o resultado seria de R$ 121. No ano 10, com a taxa de juros se mantendo a mesma de 10%, o valor final seria do ano 9, R$ 235. Tempo igual a um ano, resultado R$ 260. No ano 20, taxa de juros 10%, o valor ao fim seria igual a R$ 610. Do ano 19, o tempo de um ano igual ao resultado de R$ 672. Se no primeiro ano você obteve um rendimento de R$ 11 acima do que investiu e ao longo do tempo continuou reaplicando todos os valores no 10º ano, aquele montante inicial de R$ 100 aplicado somaria R$ 260. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$ 100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do nono ano, e assim consecutivamente.
Para quem gosta de matemática, a fórmula é esta. Um gráfico simples mostra como essa fórmula acelera o ganho de capital ao longo do tempo. Note que a curva dos juros compostos se desloca após alguns anos de espera e constância nos aportes. Com esses exemplos, fica muito clara a importância de ser paciente e focar no longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos, para que o ritmo de ganhos acelere ainda mais. É natural que com a maturidade e a experiência profissional, a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. A seguir, a tabela do milhão, considerado uma taxa de rendimento anual de 12%. Essa porcentagem pode ser menor do que a renda variável pode proporcionar, mas a ideia aqui é mostrar como os juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsioná-lo cada vez mais, sem que você precise aumentar seu nível de esforço. Presente no livro a tabela do milhão, simulação de 12% ao ano. Nesse exemplo, com R$ 100 investidos todo mês e reaplicação de todos os lucros, você chegará perto do primeiro milhão em 40 anos. Com R$ 500, sua liberdade está há cerca de 25 anos. E a resposta para o título do livro, saindo do aporte de R$ 1.000 todos os meses, você chegará ao milhão em cerca de 20 anos. É possível, envolve muitas variáveis na prática, mas não é difícil. E vamos aprender como conseguir fazer isso nas próximas páginas. Do 1.000 ao milhão em 20 anos. O essencial nem sempre é essencial. O primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho a plena certeza, no entanto, que ao longo da sua vida você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos um raio-x exato daquele momento da sua conta bancária. Porém, uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara, ao fim de cada mês, se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos a todo momento pouco ajuda a visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe da sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça seu tempo. Por isso, nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de uma forma um pouco diferente. O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números de dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Antes de seguir com a leitura, preencha o quadro abaixo indicando apenas o que você imagina ser a separação ideal de seus gastos. Planilha básica de orçamento. Mais suas receitas, menos gastos essenciais e menos gastos não essenciais. Não vamos, neste momento, nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte deste livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviço de stream de vídeos e filmes é muito importante, mas para outra pessoa isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividade saudável.
enquanto algumas pessoas preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Exemplo de planilha básica de orçamento. Mais suas receitas. Nesse tópico você coloca o seu salário e trabalho e ganho com trabalho extra esporádico. Gastos essenciais. Nesse tópico você coloca aluguel, supermercado, transporte, seguro de saúde, planos de internet, assinatura de stream, aplicações e investimentos. E o terceiro tópico, gastos não essenciais. Pizza toda sexta-feira, roupas novas, academia, diarista, empréstimo e entretenimento. Entenda que o gasto essencial é aquele que, muitas vezes, não pode apenas ser reduzido de um mês para outro, ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. Isso não significa que, com tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passe a ser menor. Veja a seguir um exemplo de como isso pode ser feito ao se considerar a diferença entre morar de aluguel em um local com acesso a meios de transporte mais econômicos. Os cenários apresentados a seguir são baseados na realidade da cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxi ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo ao metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo por um em edifício novo também pode reduzir gastos com o condomínio, mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior que o de um apartamento antigo. No cenário 1, temos mais gastos: aluguel menor, metragem maior em prédio antigo e longe do metrô. O aluguel, nesse caso, seria de 2.000, condomínio 660, transporte 588, tendo uma despesa total de R$ 3.248 por mês. No cenário 2, é um cenário de menos gastos, o aluguel mais caro, imóvel menor e mais novo, ao lado do metrô, aluguel 2.300, condomínio 500, transporte 168, dando um total de R$ 2.968 por mês. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamento, mesmo que de vez em quando serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalhar nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum, no dia a dia, desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular ou criar qualquer ato consumista sem se dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha analisando cada um de seus gastos, pare tudo e o faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Gasto mensal com pizza, R$ 260. Pedido delivery de uma pizza em um bairro de classe média em São Paulo custa cerca de R$ 65 no período de 2018. Gasto extra mensal com transporte, cerca de R$ 252. Com a chegada de serviços de aplicativo para o transporte, deixei de usar ônibus para voltar para casa e pego um carro particular. Gasto mensal com parcela, R$ 291. Troca anual de aparelho celular por modelo mais novo de R$ 3.500, parcelado em 12 vezes. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, estes três simples hábitos causam um impacto de R$ 803 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000 mensais, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não tem problema gastar 20% do salário com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional que comporte todos os seus gastos essenciais e, o mais importante, dinheiro para os seus
investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito, em que nada é deixado para o lazer, pois faz parte da nossa rotina consumir. Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer são atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões, às vezes difíceis, com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro, como a compra de um imóvel ou carro, do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso nas próximas páginas. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Fim da parte 4. É, Gostaria de deixar uma orientação que, se vocês estiverem curtindo o conteúdo, apoiem o canal deixando um comentário abaixo do vídeo e também se inscrevendo e, e dando like. Desde já agradeço a atenção de todos.